Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do módulo 1 do curso de Metodologia Científica. Nesta aula, falaremos sobre problemas de pesquisa. Estamos chegando à última aula do módulo 1 sobre problemas de pesquisa. Mas antes de começar, vamos relembrar alguns pontos importantes das aulas anteriores? Então vamos lá. Na aula 1, vimos sobre tema e como ele é importante num projeto de pesquisa. O tema de um estudo pode ser percebido através do título. É no título que já conseguimos perceber qual assunto será abordado durante todo o trabalho. E por último, mas não menos importante, é essencial que o tema esteja bem delimitado. Temas amplos não são indicados, por isso, prefira assuntos menores, que poderão no futuro render mais pesquisas sobre o assunto. Na aula 2, falamos sobre a justificativa. Uma vez escolhido o tema, a justificativa dará conta de explicar como ocorreu o processo de escolha daquele tema, porque aquele assunto é relevante e, lembrando, todo trabalho precisa ser justificado. A justificativa dá credibilidade ao seu trabalho. E ela normalmente tem dois aspectos, vocês lembram? O aspecto pessoal e o social, ou seja, a importância do trabalho para mim, para nós, e a importância para a sociedade. Dito isso, vamos ao que interessa. O que é um problema de pesquisa? Os problemas de pesquisa estão sempre relacionados ao tema. É sempre uma pergunta crível, respondível, que seja possível encontrar uma resposta. Lembre-se, trata-se de um projeto de pesquisa de cunho científico, logo, precisa ter como base fontes confiáveis de artigos, periódicos, livros de autores conceituados, etc. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Novamente, lembramos que os nossos exemplos foram extraídos de trabalhos reais apresentados na FEMUSE de Esteio, ok? Então, bora lá. Problema. O que é bullying e como devo lidar com isso? Como lidar com os meus sentimentos e o sentimento do outro? Percebam que aqui o problema de pesquisa está abordando a questão do bullying e também sobre sentimentos. Não estamos dizendo que não é um bom tema de pesquisa e nem que não se deva pesquisar sobre esse assunto. Mas olhem só, estamos chamando a atenção sobre a forma que esses problemas de pesquisa se apresentam. Ao colocar como problema o que é bullying e como eu devo lidar com isso, podemos pressupor que para responder essa questão problema, o trabalho irá mais para um viés de, talvez, sugerir dicas ou prestar uma ajuda. Talvez o trabalho não seja sobre isso e aponte realmente formas de prevenção num determinado ambiente, possivelmente o escolar. E essas formas de prevenção sejam embasadas em artigos confiáveis que sustentem a pesquisa. Mas, ainda assim, essa questão problema deixa dúvidas num primeiro olhar. De que tipo de bullying estão falando? Em qual ambiente? Seria sobre o bullying na adolescência ou na fase adulta? O trabalho, ele também apresenta outra questão problema, que é como devo lidar com os meus sentimentos e com os sentimentos do outro. E aí cabe o questionamento: quais sentimentos? Todos eles? E assim por diante. Então, esse é o raciocínio. Lembram que no início do curso falamos sobre delimitação do tema? Então, esse mesmo raciocínio vale para o problema de pesquisa, pois se ele não estiver bem delimitado, corre o risco de você não dar conta da sua pesquisa e lá no meio do caminho ter que rever essa etapa para adequá-la. Agora vamos às dicas. Evite perguntas muito simples ou que sejam respondidas apenas com sim ou não. Por exemplo, a turma vai pesquisar sobre a cor do céu e aí elabora um problema de pesquisa mais ou menos assim: o céu é azul? Essa pergunta pode ser facilmente respondida com sim ou não pela turma, mas não é esse o intuito. O intuito é que a pesquisa responda a alguma curiosidade de interesse da turma ou até mesmo proposta, provocada pelo professor, mas que seja algo que acrescente, que agregue conhecimentos.
não algo que a pessoa poderia responder com sim ou não. Então, como a gente poderia adequar essa pergunta? Perguntar por que o céu é azul já é um caminho mais indicado. Os problemas são fundamentais, já que de fato eles norteiam a sua pesquisa. Então, na hora de elaborar um problema, pense bem o que você deseja descobrir com a sua pesquisa. Olha esse outro exemplo. Problema. Você tem animal de estimação em casa? Sim. Não. E acabou. Ele não está adequado. Ele pode ser respondido facilmente com sim ou não, vocês percebem? E pensando nesse mesmo exemplo, como é que poderíamos deixá-lo mais adequado? Quem sabe, se a questão problema fosse por que é importante ter um animal de estimação em casa? Ou ainda, qual a importância ou benefícios de ter animais de estimação? Ao mudar um pouquinho a forma de apresentar a questão problema, a gente já vê nitidamente por qual caminho devemos ir para responder essa questão. Problemas de pesquisa surgem para solucionar alguma dúvida ou inquietação. Informar-se sobre o tema pode trazer boas questões que podem se tornarem um problema. Então, muito importante, flui muito melhor quando um trabalho parte do interesse dos estudantes. Ou, como no caso da educação infantil, por exemplo, das curiosidades das crianças, que podem ser verbalizadas ou simplesmente observadas pelo professor. Por isso, professor, professora, estimule seus alunos nesse processo. Vamos observar esse outro exemplo. Por que ao fabricar o mel, as abelhas praticam a polinização? O que é polinização? Vamos lá. Tirando alguns possíveis problemas de ortografia, vamos analisar. Não é uma pergunta facilmente respondida com sim ou não. Então, esse problema já está mais adequado do que aquele anterior que nós vimos. Ela também está adequada ao público ao qual a pesquisa foi aplicada, que é o público da educação infantil que se interessa por esse tipo de assunto. Por fim, percebemos que estes problemas de pesquisa estão bem delimitados. São duas questões, né? O porquê ao fabricar o mel as abelhas praticam a polinização, né? É uma questão, é uma pergunta. E compreender também o que é a polinização, né? Outra questão. Essas são as questões norteadoras do projeto de pesquisa dessa turma de educação infantil. Agora, presta atenção nesses itens. Embora no âmbito acadêmico todo problema deva ser inédito, foque no conhecimento e no processo de aprendizagem do seu aluno. Para um aprendiz, o problema ser inédito é o que importa. Então, não se preocupe muito se esse assunto já é um assunto batido ou um assunto que daqui a pouco, todo ano ou muita gente pesquisa sobre ele. Para o seu público, para o seu aluno, esse assunto pode ser o mais interessante. Aproveite o interesse deles, a curiosidade natural que toda criança tem. E no caso dos professores orientadores, incentive sempre os alunos a pesquisar sobre aquilo que gera interesse e curiosidade. Você vai ver, vai fluir muito melhor um trabalho que parte do interesse deles. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Problema. O que podemos aprender com a reciclagem? Ele já está mais adequado do que uma pergunta que seria facilmente respondida com sim ou não. Porém, ainda está bem amplo, porque ele abre um leque de possibilidades quando pensamos no que podemos aprender com a reciclagem. São muitas possibilidades. Claro, talvez essa questão possa ser resolvida ao lermos os objetivos geral e específicos do trabalho. Eles poderão nos ajudar a compreender melhor qual foi o caminho que a pesquisa foi conduzida. Mas é melhor evitar esse tipo de situação e já deixar tudo bem redondinho desde a questão problema. Parabéns! Você chegou ao final do módulo 1. Estamos chegando no finalzinho desta aula e, como vocês já sabem, na descrição do vídeo tem material complementar de estudo. Não esqueça de responder o teste ao final do módulo.
pois isso é bem importante para obter a sua certificação. Essas são as nossas referências. Nos vemos no módulo 2. Até lá!